Não tenha medo, tão somente creia. Eu queria te convidar nesse momento a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, que nos traz duas histórias maravilhosas e duas ações poderosas do nosso Senhor Jesus, que nos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. No mesmo momento, diz que houve uma grande multidão que começou também a segui-lo e o comprimia. E diz que ali estava também uma certa mulher que havia 12 anos vindo de uma hemorragia, de uma enfermidade. Ela padecera sob muito cuidado de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Mas quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. É interessante, queridos, que nós vemos que o primeiro ponto aqui, o primeiro momento, que quem estava passando por uma situação e foi atrás de Jesus foi esse dirigente da sinagoga chamado Jairo. No nosso entender, quem sabe ele estava com a filha também enferma, e ele até diz que ela está até morta, né? A situação que ela está. E ele pede a Jesus, ele vai até Jesus, e quem sabe também ele ouviu, assim como essa mulher, que diz que ela ouviu falar de Jesus. Quem sabe Jairo também ouviu falar de Jesus e encontrou em Jesus o único meio, a única solução para mudar aquela situação que ele estava vivendo, aquele medo, aquele pânico, aquele pavor, aquele sofrimento que estava dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós podemos entender que este homem também fez de tudo para que a sua filha estivesse bem, mas indo embora tudo que ele pôde fazer, ele ouve de Jesus, ele ouve sobre Jesus, e diz que ele vai atrás de Jesus, e diz que Jesus estava vindo de um outro lugar, estava voltando de barco, e diz que quando ele chega naquele momento, Jairo se prostra aos pés de Jesus e pede socorro a Jesus. É interessante que ele, mesmo sendo um dirigente da sinagoga, a autoridade que ele era, ele não chega a Jesus impondo algo, ele não chega a Jesus dizendo: olha, vem comigo de todo jeito. Ele vai lá e se humilha, ele se humilha aos pés daquele que podia mudar aquela situação. E é interessante, a Bíblia diz que o Senhor jamais rejeita aquele que vai a ele, aquele que pede socorro. E a gente vê no decorrer da história, mesmo quando o povo ia contrário a Deus, o povo se esquecia de Deus, mas quando o povo clamava a ele, pedia misericórdia dele, e até hoje o Senhor sempre vem ao favor daquele que assim o faz. E diz que Jesus, naquele momento, quando Jairo diz: olha, impõe as mãos para que ela possa ser curada e viva, diz que Jesus foi com ele. E naquele caminhar ali, naquela estrada, naquele percurso até chegar à casa de Jairo, Jesus agora se depara, não, Jesus, aquela multidão que estava com Jesus se depara de outra situação, a quais viriam
a ser revelada depois. Naquele lugar, naquele caminho também havia uma outra pessoa, não que ia, com certeza haveria várias pessoas ali precisando de cura, de uma libertação. Mas o evangelista Marcos, ele deixa registrado aqui esse acontecimento, que aquela mulher, 12 anos, também estava padecendo, estava fazendo de tudo e fez de tudo para poder resolver aquela situação, mas nada aconteceu. Diz que até ela vinha a piorar cada vez mais. Mas diz que quando ela ouve falar, diz que quando, verso 27, quando ela ouviu falar de Jesus, com certeza a fé brotou no seu coração, a esperança novamente, quem sabe, veio sobre a vida daquela mulher, que nós vemos que no momento que ela sempre está recorrendo, buscando ajuda, ela nunca perdeu a esperança que poderia ser curada, poderia resolver aquela situação. E vemos que aquela mulher vai, não como Jairo, que chegou a Jesus pedindo socorro, aquela mulher, diante da situação que ela estava, diante da hemorragia que ela estava, ela jamais poderia abrir totalmente o que estava acontecendo com ela, pois a hemorragia era dado como um fluxo de sangue contínuo, isso era algo como impuro. Mas aquela mulher cheia de fé, cheia de confiança, ela disse, se eu apenas tocar nele, querido, olha o poder do que nós estamos falando, do que é Jesus, o que ele pode agir e fazer. O que é que está saindo da tua boca nesses dias? Diz que ela ouviu falar de Jesus. Com as palavras que estão saindo. Quem sabe, ela diz, quem é esse? Esse é aquele que muda, é aquele que está curando. Esse é Jesus, que está transformando, o cego está vendo, coxo está andando, enfermos estão sendo curados, pessoas estão sendo salvas, libertas, pecados estão sendo perdoados. E diz que aquela mulher ouviu falar isso. Estou aqui conjecturando essas coisas. Mas quem sabe foi isso, e ela encheu seu coração de fé mais uma vez e disse, eu vou tocar nele, porque se eu tocar, eu serei curada. E nós sabemos o desfecho dessa história, que imediatamente aquela mulher é curada e Jesus para e diz, alguém me tocou. Senhor, os discípulos dizem, há uma grande multidão aqui, dificilmente alguém não te tocaria. Ele disse, olha, alguém me tocou de uma maneira especial. Foi um toque diferente. Foi um toque diferente. Como tem sido o teu toque? Como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua fé? E eu volto a dizer, o que está saindo da tua boca nesses dias, a qual vivemos diante de umas situações também adversas. Será que você está dizendo, olha, está difícil, com certeza nós estamos vendo o que está acontecendo, mas a nossa esperança é Ele. Confia que isso vai mudar. Confia que Deus é o teu socorro. Confia que Deus é a tua força. Quem sabe Deus, houve naquela situação de Esther, onde o seu tio disse, olha, quem sabe foi para este momento que Deus te colocou aí. Você já imaginou? Quem sabe é para este momento que Deus quer te levantar como boca dele, de dar palavras de poder, palavras de ações de Deus, de confiança, de fé, de consolo. Porque foi isso que Jesus fez. Se lembra de Jairo? Jairo parece que agora sumiu da história. Jairo apenas ouviu. Jairo apenas ouviu falar de Jesus, mas agora Jairo estava com seus olhos testemunhando que aquele homem, aquele Messias que era dado naquele local, aquele profeta, aquele que era conhecido por Jesus, que Jairo depositou nele a sua confiança para curar a sua filha,
Jairo disse: agora eu estou vendo. Agora os meus olhos estão vendo. Não foi por acaso que esta mulher entrou na história ali. Não foi por acaso, querido. É o que eu vejo. Quem sabe naquele momento o coração de Jairo se encheu mais de fé, dizendo: agora sim, é esse que vai agir, é esse que vai mudar. E sabe a alegria de Jairo quando vê o desfecho daquela história, que Jesus termina com aquela mulher, e diz que com Jesus imediatamente terminou. Aqui no verso 35 de Marcos 5 diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre. Aquele homem que eu me vejo dessa maneira aqui, estava cheio de fé, de esperança, vendo o poder de Deus, vendo o poder daquele que ele foi chamar. Não agora apenas de ouvir, mas de testemunhar o poder dele, que apenas uma mulher apenas tocou. Nem ele tocou, mas a mulher toca nele, é curado. Jairo estava cheio de confiança, de fé. E de repente chega a notícia para abalar a fé deste homem. E é assim muitas vezes na tua vida. Deus vem com a palavra, Deus usa vidas, você lê a palavra, você recebe a palavra, isso te dá força, te dá fé, te dá confiança, mas às vezes viram palavras que tentarão abalar essa tua fé. Tentarão levar você à dúvida novamente, à incredulidade, de que o Senhor não pode, que acabou. Não é que foi mentira, aqueles homens vieram trazer uma notícia verdadeira para Jairo, dizendo: olha, Jairo, não tem jeito. Quando tu foi, quem sabe a menina estava ainda dando fôlego de vida, mas agora ela morreu. Não precisa mais. Mas eu fico maravilhado, querido, porque a resposta de Jesus. Jesus no verso 36 diz assim: não fazendo caso do que eles disseram. Não fazendo caso do que eles disseram. Isso é para você. Não faça caso do que estão dizendo. Você foi buscar ajuda em quem? Você foi buscar o teu socorro em quem? Você tem colocado a tua confiança em quem? Então não faça caso do que estão falando. Jesus não fazendo caso, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, volta para ele e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Então somente creia. Jairo disse: Jesus vem comigo. Ele testemunha algo tremendo. A notícia vem agora contrária, dizendo: olha, acabou. Mas Jesus está dizendo: não acabou. Jesus estava dizendo para Jairo: não tenha medo, Jairo. Essa situação que você está vivendo está te trazendo medo. A notícia que você recebeu agora está te trazendo medo. Mas Jesus, conhecedor de tudo e todas as coisas, ele deu o remédio exato para Jairo. Ele disse: não tenha medo. Receba essa palavra para a tua vida também. O que é que está te trazendo medo? Jesus me usa nesse momento através da sua palavra, do seu Santo Espírito, para te dizer: não tenha medo, tão somente creia. Muitas vezes as dúvidas, incertezas vão vir, palavras assim vão vir, situações vão vir. Se lembra de lá em Juízes capítulo 6, se você puder abrir sua Bíblia aí, Juízes capítulo 6. Vem aqui o que acontece. Juízes capítulo 6.
a partir do versículo 13. Veja o que Gideão falou para o Senhor, dizendo: Ah, Senhor. Gideão respondeu, porque o Senhor mandou o anjo a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo chega a ele e diz: Olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que palavra! Mas a situação que Gideão estava vivendo era algo tão tremenda. Os midianitas estavam atacando. Tudo que eles faziam, os midianitas vinham e destruíam, roubavam. E nós sabemos que, se você for ver no início do capítulo 6, fala que foi porque o povo se afastou de Deus. Foi porque o povo voltou a adorar Deus, a qual Deus disse que não era para adorar, buscar aquilo que Deus disse que não era para buscar. E Deus permitiu que os midianitas viessem e devastassem. Mas de que quando o povo começou a clamar a Deus, Deus levanta e vai buscar esse homem para aquela situação. E ele vai a Gideão e diz: Olha, Gideão, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. E Gideão responde o quê? Porque ele está diante de uma situação, de um momento que é muito difícil, que estava acontecendo. E ele diz: Ó, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, com a força que você tem. Como é que está a tua força? Como é que está a tua força neste momento? Receba esta palavra. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Glórias! Glória a Deus! Com a força que você tem. Como é que está a tua força nesse momento, irmão? Como é que está a tua força nesse momento, irmã? Deus vai a Gideão e diz: Olha, Gideão, ele é claro dentro da situação, e disse: Se o Senhor está conosco, por que isso está acontecendo? É natural. Às vezes agimos desta maneira. O medo, a falta de fé gera dúvidas. E ele diz: Olha, que os nossos pais contaram não está de acordo com o que está acontecendo. Gideão também só ouviu falar de Deus através dos seus pais. Mas agora Deus vem se revelar a ele, dizendo: É com você, eu vou te dar experiências. Você vai viver algo que teus pais viveram, você vai viver ações. Vai nesta tua força. Não temas. Creia. Não sei o que pode estar trazendo medo nesse momento a você. Não sei o que é que pode estar trazendo pânico a você, dúvidas a você, abalando a tua fé. Mas Deus me trouxe nesse momento através dessa palavra. Assim como Jairo recebeu a notícia, ele disse: Não temas. Creia. Veja o sobrenatural que vai acontecer. Talita, levanta-te. E é isso que Deus quer contigo também. Ele quer que você creia. E essa palavra ele vai vir também sobre a tua vida e dizer: Olha isso que está acontecendo. Acaba, levanta, muda, abre, fecha. Basta você crer. Que Deus fortaleça a tua vida neste momento. Que Deus te dê força. Que Deus renove a tua fé. Essa é a minha oração. E esse é o meu desejo. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique com a bela canção dos nossos irmãos nesse momento. Que Deus fortaleça a tua vida, querido.
Que o Espírito Santo de Deus renove a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Queria apenas trazer à memória de vocês um versículo da Bíblia que fica em João 4:23. É a passagem que Jesus está falando com a mulher samaritana e que ela pergunta sobre onde deve se fazer a adoração ao Senhor. E Jesus lhe responde, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E nesse momento em que a gente está vivendo, é de fato onde o Senhor vai reconhecer os verdadeiros adoradores, amém? Que nós possamos adorar o nosso Deus independente de estarmos reunidos num templo físico, amém? Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém, Deus abençoe.